Oi, primeiros anos! Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje eu quero que vocês peguem o livro, volume 2, e abram na página 293. O conteúdo da aula de hoje, ele está presente nas páginas 293 a 295, que é sobre placas tectônicas e a separação dos continentes. Tá? Vocês vão observar que no final de duas páginas tem uma questão, né? Então, assim, dentre as 3 páginas que eu pedi, então, que eu falei que o conteúdo de hoje corresponde, que eu vou pedir para vocês lerem no final da aula, vocês vão observar que tem 2 questões no final de 2 dessas 3 páginas. Dessa vez, eu quero que vocês respondam essas questões e me mandem essas respostas via e-mail até quinta-feira que vem. Tudo bem? Bom, para facilitar um pouquinho mais a nossa compreensão a respeito desse tema, e também para mostrar um pouco melhor as imagens, eu elaborei alguns slides. Então eu vou explicar a aula de hoje, tomando como base esses slides que trazem o conteúdo presente no livro. Bom, então vamos lá. Como eu já tinha dito, o conteúdo dessa aula está presente nas páginas 293 a 295, que é a continuação do capítulo 14 do volume 2 do livro. Tá? E aí, para começar esse papo de placas tectônicas, a gente vai retomar uma ideia de um cartógrafo que viveu no século XVI, como vocês podem observar aqui, que era o Ortelius. O Ortelius, ele era um cartógrafo que já acreditava que todos os continentes que existiam na época, em algum momento eles haviam sido unidos. Em algum momento, então, todos os continentes eles eram juntos e algo aconteceu para que eles fossem se dividindo e dando origem aos continentes que a gente conhece atualmente. Tudo bem? Essa ideia do Ortelius, que viveu no século XVI, ela foi retomada por um geólogo, também conhecido como geocientista. A gente já falou sobre isso na sala de aula. Antigamente era muito comum que uma pessoa, na verdade, ele estudasse várias áreas diferentes. Então ele não era um especialista só em uma coisa, mas sim tinha um conhecimento vasto de várias áreas diferentes. Então, o Alfred Wegener, como vocês podem ver aqui, muitos livros vão aparecer como ele sendo um geólogo, em outros como um geocientista. Bom, a questão é que Wegener ele vai retomar essa ideia do Ortelius, né, no século XIX, como vocês podem observar aqui, para poder então estudar essa questão dos continentes. Então, com base nessa ideia do Ortelius, né, ele acreditava também nessa ideia, ele vai tentar comprovar, né, estudar melhor e comprovar se realmente, de fato, todos os continentes já haviam sido unidos um dia. Tudo bem? E para isso, Wegener ele vai começar a viajar. Ele vai começar a viajar por vários continentes diferentes e ele vai começar a encontrar algumas evidências que vão confirmar essa teoria que já tinha sido pensada pelo Ortelius e que ele também defendia. Então, o que o Wegener encontrou foi tipos de rochas semelhantes em diferentes continentes. Então, pensando nas mesmas áreas de latitudes, né? Então, por exemplo, latitude entre 0 e 30 graus, pegando a parte da América do Sul, pegando a parte do continente africano, né? E um pouco da Ásia também, ele encontrou tipos de rochas, que é aquilo que a gente estuda como estrutura geológica, semelhantes. Ele também encontrou fósseis semelhantes nessas áreas. E, além disso, alguns indícios, né, de que em algumas áreas que atualmente os climas são quentes, antigamente eram áreas de climas frios, porque ocupavam um outro posicionamento latitudinal no planeta Terra. Tanto é, para dar um exemplo, a gente tem aqui no Brasil, na região de Itu, um parque que é conhecido como Parque do Varvito. O Varvito ele é um grande bloco rochoso, na verdade de rocha sedimentar, que mostra uma camada mais clara, branca, muitas vezes, e outra mais escura, uma mais clara e uma mais escura. E aí, com base em estudos geológicos, o que a gente conseguiu entender é que essa camada mais escura era no período, né, em que a água se congelava. Então, acontecia, né, um certo período do ano, uma queda de temperatura tão acentuada que isso fazia com que os sedimentos ali presentes eles fossem pressionados pelo gelo e isso acabou fazendo com que eles tivessem essa tonalidade mais escura. Olha que interessante. Hoje aqui no Brasil, a gente não tem mais áreas de climas, né? Ou melhor, a gente não tem climas, né, e áreas que tem climas onde tem precipitação de neve, onde tem temperaturas abaixo de 0. Mas em algum momento nós tivemos. Então, o que o Wegener também encontrou foram esses vestígios, né, de áreas que já tiveram climas diferentes do que atualmente tem.
Provavelmente, o que ele conseguiu pensar sobre isso? O posicionamento latitudinal dessas áreas mudou ao longo do tempo, tudo bem? E aí, com base nisso, o Wegener, em 1912, ele criou a teoria da deriva continental, onde todos os continentes que existem atualmente, eles se originaram a partir de um único continente, que ele denominou de Pangeia. Então a Pangeia, ela era um único continente, o significado de Pangeia é exatamente esse, continente único, Então todos os continentes teriam vindo de um só, que seria a Pangeia, e que eles foram se separando e se posicionando tal como a gente conhece atualmente. Então olha só, aqui a gente pode observar o início da separação da Pangeia. A Pangeia, ela começa a se separar por volta de 260, 250 milhões de anos atrás. Fazendo uma relação com a aula da semana passada, isso seria na era Mesozoica. Eu já tinha dito isso para vocês lá no finalzinho da aula passada, adiantando o nosso conteúdo, e hoje então a gente consegue observar melhor isso. Então a separação dos continentes, ela vai começar por volta de 260, 250 milhões de anos, depende muito da bibliografia que a gente consulta, Mas fato é então que esse grande continente ele vai começar a se separar aos poucos, Então olha só, inicialmente a primeira divisão da Pangeia, ela dá início à divisão em dois grandes blocos continentais, em duas grandes massas continentais, como a gente pode observar aqui. Então, por volta de 200 milhões de anos, a Pangeia já tinha se separado de uma maneira que ela estava formando dois grandes blocos. Esse bloco que é o norte, ele ficou conhecido como Laurásia, E ele vai dar origem a todos os territórios do hemisfério norte. Para te ajudar a lembrar, Laurásia termina com Ásia. E vamos lembrar que a Ásia, a maior parte dela está no hemisfério norte do mundo, tudo bem? E essa parte aqui ao sul ficou conhecido como Gondwana. Vocês podem encontrar em alguns livros também escrito como Gondwana. Gondwana ou Gondwana, tanto faz, mas o que você precisa lembrar é essa massa continental que ficou posicionada na parte sul do mundo e que posteriormente deu origem aos territórios que hoje formam o hemisfério sul do planeta. Tudo bem? Bom, um pouquinho depois a gente já começa a ver uma divisão mais acentuada, onde a África começa a se separar da América do Sul e a água do oceano, olha só, começa a adentrar essa região, e isso vai ser o início do processo de formação do Oceano Atlântico. Observem também que assim como já estava acontecendo, aqui esse território ele já vai ter se desprendido da África, do atual continente africano. Aí nessa separação dessas duas grandes massas continentais, só que esse território que já havia sido desprendido, ele vai em direção a norte. Então aqui já mostra um pouco melhor que ele está indo sentido norte. Esse território atualmente é a Índia, que com o tempo vai se chocar aqui onde hoje vai se formar a Ásia, onde hoje a gente conhece como Ásia, tá? Observem também que aqui já começa a separação entre a Antártida e a Austrália. Vamos lembrar que a Austrália, na verdade, ela está na Oceania. A Oceania é formada pela Papua Nova Guiné, assim como pela Austrália, e também a Nova Zelândia e várias outras ilhas. Mas esses territórios, como eu disse para vocês, são ilhas, então eles vão acabar se formando depois, tá bom? Bom, aqui continuando, a gente vai vendo então a separação cada vez mais acentuada. Observem que aqui, que já tinha começado também, vai se acentuar mais ainda, a separação da América do Norte e da Europa, E aí então, aqui por volta de 60 milhões de anos atrás, já tem o início da Era Cenozoica, que é a era que a gente vive atualmente. E na Era Cenozoica, vários desses blocos rochosos, ou melhor dizendo, desses blocos continentais que vão estar se separando, em alguns lugares do mundo, em algumas áreas, eles vão se chocar uns com os outros. Então observem, com o tempo, esse território que é a Índia, ela vai se chocar com o território da Ásia, e isso vai acabar gerando uma cadeia de montanhas. Então cadeia, ou cordilheira, é um conjunto de montanhas, e esse choque entre essas duas massas continentais vai dar origem a uma série de montanhas, tanto é que vai ser conhecida como a Cordilheira do Himalaia, tá? Assim como a gente também pode observar que o norte da África,
com o sul da Europa, eles também vão se chocar e vai dar origem a uma série de cadeias de montanhas, como os Pirineus, os Apeninos, os Alpes e assim por diante. Então, no início aqui da era Cenozoica, esses choques entre massas continentais que vão estar acontecendo, vão estar formando várias cadeias de montanhas, assim como também vulcões, que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Né? E eles foram mudando o posicionamento ao longo do tempo e aí ficaram posicionados da maneira como a gente conhece atualmente. Então, continuando, o Alfred Wegener ele foi responsável então pela elaboração da teoria da deriva continental, onde todos os continentes derivaram de um único, que era a Pangeia, tá? E aí então, olha só, o Wegener, ele apresentou essa teoria no início do século XX, ele morreu por volta de 1930, e outros geólogos, né, eles foram estudando outras questões, e aí o que acontece é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vão gerar tecnologias. Uma dessas tecnologias criadas vai ser o sonar. O sonar ele foi criado inicialmente para poder identificar submarinos de territórios inimigos. E como é que ele funciona? O sonar, então, ele emite um pulso sonoro e esse pulso sonoro ele vai atingir uma certa área e depois voltar em forma de eco. O tempo em que esse pulso sonoro vai atingir uma certa área e depois voltar em forma de eco, com base nisso, dá para se calcular a distância. E aí, então, o sonar ele começou a medir a profundidade dos oceanos. Um pouco depois, também vão ser criados os sonares multiflex. E o sonar multiflex ele vai possibilitar a identificação de tipos de rocha, assim como extensão de uma área, né, formada por um certo tipo de rocha e também os relevos submarinos. E tudo isso vai ser extremamente interessante para a geologia. A geologia vai se aproveitar de todas essas informações, dessa tecnologia de guerra, que vai ser o sonar e o sonar multiflex, para poder entender melhor aí a realidade do relevo submarino. E com base nisso, vários geólogos, então, eles vão acabar criando a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas, então, o que os geólogos vão chegar à conclusão? É de que a Terra ela é formada por várias placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São grandes extensões de rocha da crosta que estão mais ou menos encaixadas entre si e que elas vão ter movimentos. Então, a teoria da tectônica de placas foi ela que trouxe então a ideia de que o mundo ele é formado por placas tectônicas. Relembrando, placas tectônicas são grandes extensões de rocha da crosta e que elas vão realizar movimentos, ok? As placas tectônicas elas podem realizar 3 tipos de movimentos. Elas podem realizar um movimento divergente, que é quando uma placa se afasta da outra, ou seja, ela vai em sentido oposto à da outra. O movimento convergente, que é quando uma placa vai na mesma direção que a outra, ou seja, uma placa se encontra com a outra e elas vão se chocar nesse encontro. E também elas podem realizar um movimento transformante, também conhecido como conservativo, onde as placas elas não se chocam, elas não se separam, elas se movimentam lado a lado uma da outra, só que em sentidos contrários, como vocês podem observar aqui pelas setas. Para visualizar melhor, aqui nós temos um mapa de placas tectônicas. Então esse é o mapa que mostra as principais placas tectônicas do mundo. E aí o que acontece? Observem que é exatamente esse o conceito de placa tectônica, né? Grandes extensões de rocha da crosta, que estão mais ou menos encaixadas entre si. E aqui as setas indicam o movimento, o tipo de movimento que cada uma dessas placas realiza. Então, nas áreas em que as setas se encontram, né? Quer dizer então que essas placas estão indo de encontro uma com a outra, realizando assim um movimento convergente. Nas áreas em que essas setas se separam, ou seja, elas vão em sentidos contrários, são as áreas em que as placas fazem movimento divergente, ou seja, elas se separam uma da outra. E aqui nessa área em que as setas não se encontram e também não vão em sentidos opostos, ou seja, elas se movimentam lado a lado uma da outra em sentidos contrários, é a área de movimento transformante, também conhecido como conservativo. Observem que tem muitas placas que numa área, né, elas se afastam e na outra elas se chocam com outra placa, ok? E isso vai acabar gerando uma série de formações de relevos aqui na superfície da Terra. Vale lembrar que todo e qualquer movimento de placa tectônica é conhecido como terremoto ou abalo sísmico, tá? Então, seja uma movimentação bem leve ou uma movimentação mais intensa,
todo movimento de placa tectônica é denominado como terremoto ou abalo sísmico. Tudo bem?